Jornal da TV Onix. Oferecimento: cuidar saúde, cuidando de vida todos os dias. Conceito Store. Vida em cada ambiente. Grupo São Francisco. Planos de vida com saúde. Dado alarmante da pandemia, mais de 1.500 pessoas de São Carlos não compareceram para a segunda dose da vacina. Em 2 postos de saúde da cidade ontem, mais tempo de espera em filas por falta do cartão de vacinação. Polícia faz operação no Gonzaga e desmantela esquema criminoso que incluía a morte de policiais. Aumentam as ações por herança na pandemia. Advogado explica os motivos. Tudo isso e muito mais no Jornal da TV Onix, em meio minuto. Quinta Barato Savenhago. Quinta é dia de carne e companhia no Savenhago. Nesta quinta, ofertas diferentes em carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais. Quinta Barato Savenhago. Confira! Capa do contra filé friboi, R$ 25,90. Bisteca suína no Sabe Ganhe, só R$ 14,75. Assim, R$ 27,40. No nosso cartão, sobrecoxa de frango Seara soltinhos, R$ 10,90. Fraldinha friboi no Sabe Ganhe, só R$ 29,50. Quinta Barato Savenhago. Quinta é o dia. Aproveite! Olá. Um levantamento feito em São Carlos aponta queda na proporção de positivados com a Covid entre testes do SUS. O mesmo levantamento aponta redução no ritmo de testes na cidade. A proporção de positivados entre os testes de Covid-19 caiu em São Carlos nas 3 semanas de julho. A fração, que era de 41% em junho, passou para 34% neste mês. Os dados são referentes a exames feitos na rede pública e constam de boletins diários divulgados pela Prefeitura. Do dia 1º até agora, foram emitidos 3.726 resultados de exames de Covid-19 no Sistema Único de Saúde, o SUS. Entre eles, 1.339 constavam a presença do novo coronavírus na amostra. Na série histórica, julho tem sido o mês com menor taxa de positivados entre os testados no SUS, desde fevereiro, quando a presença do vírus foi constatada em 23% das amostras. Entre março e junho, os percentuais giram em torno de 40%. Nas 3 semanas de julho, o ritmo de testagem diminuiu na cidade, pelo menos no sistema de saúde pública. A média diária, que era de 212 no mês passado, passou para 185 no atual período, queda de 12,7%. São Carlos conta desde o começo do mês com 2.090 novas infecções. No mês de julho inteiro, foram 3.423 pessoas positivadas. A média diária de 114 casos passou para 100 nos 21 dias de julho, uma retração de 12,3%. A mortalidade também cai no período. A média diária de 2,9 caiu para 1,5. Neste mês, foram 32 vítimas fatais da doença. Nos 30 dias do 6º mês do ano, a soma foi de 88. Acompanhe agora os números da pandemia na região, números que são atualizados pelas prefeituras municipais. Vamos começar aí por São Carlos. A prefeitura confirma 25.133 casos do novo coronavírus até agora. 87 pessoas estão internadas. A taxa de ocupação de leitos UTI SUS é de 93,18%, um acréscimo aí de 3% em relação a ontem. Os óbitos em São Carlos estão ainda em 474. Há 3 dias não há óbitos na cidade. Vamos agora a números para Ibaté. A prefeitura confirma até esta quinta-feira 3.870 casos positivos do coronavírus. 38 pessoas têm confirmação para casos, mas estão em domicílio. 10 pessoas estão internadas. Ibaté soma até agora 94 óbitos. Agora os números para Araraquara. Araraquara tem confirmados até esta quinta-feira 27.517 casos de coronavírus. 94 casos confirmados só ontem. Estão em UTI em Araraquara
91 pessoas. 4 óbitos confirmados ontem, o total de óbitos em Araraquara agora é de 554. E hoje em São Carlos, no escalonamento de idade para imunizações, começa a vacinação para pessoas que têm 31 anos de idade. Os locais são as unidades básicas de saúde do Araci, Azulville, Redenção, Santa Felícia, Vila São José, Fagá e Unidade de Saúde da Família Arnon de Melo, Santa Angelina. O horário é das 9 da manhã até as 3 da tarde. Os postos volantes com sistema drive-thru na Fundação Educacional São Carlos e Shopping Iguatemi funcionam das 9 da manhã até a 1 da tarde. E hoje também tem plantão em 3 unidades básicas de saúde. É das 4 da tarde até as 7 da noite nas unidades básicas do Araci, Redenção e Santa Felícia. Quem for tomar a primeira dose, não se esqueça de fazer o cadastro em vacinajá.sp.gov.br. vacinajá.sp.gov.br. Também há necessidade do cadastro impresso e preenchido, que você encontra em coronavírus.sãocarlos.sp.gov.br/vacinajá. coronavírus.sãocarlos.sp.gov.br/vacinajá. E ontem houve problemas no atendimento da vacinação em 2 unidades, Azulville e Maria Estela Fagá, porque faltaram carteirinhas de vacinação. O vereador Bira, aqui de São Carlos, denunciou nas redes sociais. E ainda em frente ao postinho do Azulville, perto do Jardim Dona Francisca, depois de manhã aí, por falta de cartão de vacinação, deu esse transtorno, esse tumulto, uma irresponsabilidade das secretarias, né, dessa administração que infelizmente faz isso com a população, tá? A gente teve por aqui, fizemos as ligações, começamos a cobrar, graças a Deus chegou cartões aqui, mas tem pessoas há mais de 4 horas esperando um cartão de vacinação para você ter uma base. Como é que funciona não ter o cartão para fazer a anotação da vacina? Mas agora chegou, mas infelizmente esse pessoal vai ficar mais de uma ou 2 horas aqui para ser vacinado. Mas a gente vamos acompanhar, estamos aqui sempre do lado do povo. A chefe de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal, Crislane Mestre, afirmou que essa carteirinha é fornecida pelo governo do estado e aqui em São Carlos já havia sido feita a solicitação ao Grupo de Vigilância Estadual de Araraquara. Mas lá em Araraquara só foi entregue na terça-feira. São Carlos já recebeu 11 mil novas carteirinhas, portanto, esse tipo de problema não deve mais acontecer. E para a imunização ser completa com as vacinas Coronavac e AstraZeneca, são necessárias 2 doses do imunizante. Só que muitos não têm completado o ciclo com a segunda dose. Em São Carlos, mais de 1.600 pessoas. Mais de 1.200 pessoas deixaram de comparecer a postos de vacinação para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em São Carlos. Os faltosos representam 0,92% dos que tomaram a primeira dose. De acordo com a Prefeitura, o Departamento de Vigilância em Saúde está em busca ativa e cruzando dados para saber quem dos faltosos morreu no intervalo das doses. O Programa Nacional de Imunização prevê a aplicação de 2 doses nos imunizantes dos fabricantes Pfizer, AstraZeneca, Butantan Sinovac. Apenas a Janssen é de dose única. No caso da Coronavac, do Butantan, o intervalo é de 28 dias, enquanto a Pfizer e a AstraZeneca da Fiocruz têm 12 semanas de indicação. Para quem perdeu o prazo para tomar a segunda dose da vacina, a indicação é que procure os postos fixos de vacinação. A AstraZeneca e a Coronavac são encontradas nos postos da Deraci, Azulville, Redenção, Santa Felícia, Vila São José, Maria Estela Fagá e na USF do Arnon de Melo, Santa Angelina, das 9 às 15 horas.
A meta do governo do estado é aplicar de forma completa, seja com 1 ou 2 doses, a vacina contra a Covid-19 em 90% dos públicos-alvos na imunização. Cientistas projetam o fim da vacinação após a cobertura vacinal de 80% entre os maiores de 20 anos. Para o professor de matemática da USP, Tiago Pereira, o grande intervalo entre as doses contribui para o não retorno aos postos, o que baixa a cobertura. Em São Carlos, até o dia de ontem, havia 137 mil pessoas com a primeira dose, 45 mil receberam a segunda dose e 6.745 foram vacinadas com imunizante de dose única. Outro dado importante é que no estado de São Paulo são 642 mil pessoas que não foram tomar a segunda dose. Uma operação policial realizada no Jardim Gonzaga, em São Carlos, apreendeu dinheiro e quebrou os planos, que incluíam a morte de policiais. Uma operação conjunta envolvendo a Força Tática, o BAEP e a DISE terminou com a apreensão de mais de R$32 mil em dinheiro na tarde de ontem, no Jardim Gonzaga, em São Carlos. Após denúncia anônima que indivíduos estariam se reunindo e planejando a morte de 3 policiais, essa operação foi montada. O delegado Miguel Carlos Capobianco Júnior solicitou junto à Justiça mandatos de busca e apreensão e eles foram cumpridos em 3 locais nesta quarta-feira. Na Rua Álvaro Câmara, no Jardim Gonzaga, os policiais encontraram 3 homens em uma residência. Em uma bolsa feminina que estava no quarto e pertences a uma moradora, os PMs localizaram a quantia de R$8,5 mil. No guarda-roupas, dentro de uma sacola, havia mais R$24.390. Na carteira de um dos acusados foram encontrados R$945. Vários aparelhos celulares também foram apreendidos na residência. Também foram localizados e apreendidos um bloco de anotações, 2 folhas de cheques e 2 comprovantes de depósito. Os suspeitos foram conduzidos até a sede da DISE, onde foram ouvidos e liberados. A Polícia Civil agora vai investigar a origem do dinheiro apreendido, mas tudo indica que seja fruto de crime. Daqui a pouco, no Jornal da TV Onix, mercado imobiliário manteve bom rendimento na pandemia e está pronto para a retomada. Voltamos já. Quinta, 7 da noite, programa do Ferreira ao vivo. Se liga na TV Onix. Quinta Barato Savenhago. Quinta é dia de carne e companhia no Savenhago. Nesta quinta, ofertas diferentes em carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais. Quinta Barato Savenhago. Confira! Capa do contrafilé Friboi, R$25,90. Bisteca suína no Savigani, só R$14,75. Assim, R$27,40. No nosso cartão, sobrecoxa de frango Seara Soltinhos, R$10,90. Fraldinha Friboi no Savigani, só R$29,50. Quinta Barato Savenhago. Quinta é o dia. Aproveite! Atenção! Nova coleção de móveis e decoração com 20% de desconto em 18 vezes com primeiro pagamento para 10 de outubro? É isso mesmo! Na Conceito Store você tem acesso às mais novas tendências de móveis e decoração com 20% de desconto em 18 vezes com primeiro pagamento para 10 de outubro. Além disso, muitas oportunidades à pronta entrega em nosso outlet. Conceito Store, Rua Miguel Petroni, 2426. Conceito Store, vida em cada ambiente. Que tal sorrir de uma forma como você nunca sorriu? É o meu sonho, Botini! Você e seus colaboradores de sorriso lindo só com a Cisc. Vem fechar um plano odontológico completo. Onde, Botini? Na Cisc. Junto com a Uniodonto, qualidade e responsabilidade. A partir de R$23,50 por mês. É só ligar agora, 16-3362-1900. A Pitti Contabilidade tem uma equipe preparada para oferecer às suas empresas as melhores soluções. Vença os desafios do dia a dia com a Pitti Contabilidade. 3371-2022. Vivemos esperando dias melhores pra sempre. Dias melhores.
do sistema Apvida. Dias melhores. Desde 1998, a Policarbon Brasil vem prestando relevantes serviços à nossa comunidade através do seu sócio-diretor Deonir Tófolo na produção de filtros e bebedouros de água para residências, comércio e indústria, atendendo o Brasil e América Latina. Acesse nosso site www.policarbon.com.br. Atenção, a Covid-19 age muito rápido, mas você pode ser ainda mais. Teste por PCR sem precisar do cotonete e sem sair de casa. Resultado em menos de um dia e pelo menor preço, apenas R$150. Testar é cuidar. DNA Consult. Radares móveis nas ruas, até 6 horas. Veja agora onde estão os radares móveis em São Carlos nesta quinta-feira. Na Avenida Dr. Heitor José Reale, sentido rodovia bairro e bairro rodovia com velocidade máxima de 60 km por hora. Na Avenida Henrique Gregory, sentido shopping bairro com velocidade máxima de 60 km por hora. Em São Paulo, o setor de eventos começa a respirar nessa retomada pós-pandemia. Um evento teste que vai até hoje deve atrair mais de 1.500 pessoas. O primeiro evento teste para a retomada econômica do setor em São Paulo começou ontem, em Santos, no litoral paulista. Trata-se de uma feira de negócios, a Expo Retomada, que deve atrair mais de 1.500 pessoas no dia de hoje. Na entrada, o visitante é obrigado a realizar o teste rápido de Covid-19 e totens com álcool em gel são espalhados pelos corredores, mais largo que o normal, para garantir o distanciamento entre os visitantes. Com o resultado em mãos e de máscara, o acesso é liberado. Após a feira, os participantes serão monitorados diariamente por agentes da Secretaria de Saúde Municipal e Estadual durante 2 semanas, por mensagem de textos ou ligações. Única feira focada em negócios, a Expo Retomada faz parte de um calendário com 30 eventos anunciados pelo governo do estado. A intenção é fazer desta feira um ensaio para discutir a gestão de eventos pós-pandemia, falar sobre mudanças, desafios e, mais do que isso, testar os protocolos sanitários mais rígidos. A primeira edição da Expo Retomada foi realizada em 2020, depois de 8 meses de paralisação total das atividades não essenciais no estado. Na época, acreditava-se que já seria possível voltar a realizar eventos em lugares fechados, o que não aconteceu. Agora, com o avanço da vacinação, os organizadores estão mais esperançosos. A pandemia trouxe muitas incertezas para todos. Algumas pessoas têm buscado nos testamentos e planos para herança o seu porto seguro para o futuro. Nós vamos conversar com o advogado Guilherme Galhardo sobre esse assunto. Oi, Guilherme, bom dia. Doutor Guilherme, muito obrigado por participar mais uma vez do Jornal da TV Onix. Esse fato gerou uma maior procura por processos de testamento e herança? Bom dia, Ney, bom dia a todos que estão nos assistindo. A pandemia, e acho que o fato das pessoas terem que lidar com a morte mais de perto, infelizmente, realmente aumentou sim as buscas, tanto para testamentos, né, quanto outras formas de fazer um planejamento sucessório. Em que forma isso tem sido mais constante, doutor Guilherme? As pessoas buscam mais porque estão morrendo mais pessoas ou porque elas encontram uma esperança econômica, um fator de seguro econômico para o futuro? Então, né, os motivos são variados, né? Nós, como advogados, nós sempre orientamos, né, as pessoas a fazerem um planejamento sucessório, seja através de um testamento, né, e a gente tem o testamento comum ou o testamento especial. Aí dentro do comum nós temos o testamento público, o testamento cerrado, o testamento particular, que cada um deles tem as suas peculiaridades, né? Mas quando a gente fala em planejamento sucessório, ele na verdade, esse termo planejamento sucessório é um conjunto de decisões, né, de providências que as pessoas tomam ou deveriam tomar, né, para se fazer a futura distribuição da herança. Isso envolve então uma série de definições que podem, inclusive, evitar conflitos familiares, né,
ou até mesmo a descontinuidade de uma empresa familiar, por exemplo. E aí, como você bem disse, né, isso está muito ligado também à segurança financeira. Então, quando a gente fala em planejamento ou plano de herança, planejamento sucessório, a gente pode falar em testamento, em doação do patrimônio ainda em vida, realização de seguro de vida, plano de previdência privada, ou até um pouco mais complexo, né, a criação de uma holding familiar, onde os bens daquela pessoa serão administrados por uma sociedade composta pela sua unidade familiar. Muitas pessoas, Dr. Guilherme, têm dúvidas sobre como começar esse processo. Qual é o primeiro passo? Olha, primeiramente, né, deve-se procurar um advogado para que ele oriente, né, qual que é a melhor opção para cada caso do cliente. Então, às vezes é um testamento, às vezes é doação, às vezes é fazer uma holding familiar. Isso depende muito de cada caso, né? Aí, posteriormente, isso faz-se, então, uma relação de todo o patrimônio da pessoa e, então, a gente passa para a elaboração aí desse planejamento sucessório. Via de regra, que perfil tem essas pessoas que têm buscado por esses processos? Então, esses serviços, eles são indicados para todos, né, sem exceção, mas, logicamente, ele é mais procurado ou faz mais diferença para as pessoas que têm um patrimônio considerável, né, mas lógico que todos podem se beneficiar de um bom planejamento sucessório, e eu digo isso não só do aspecto financeiro, tá, mas também do aspecto emocional, familiar, evitando desgastes, brigas entre irmãos, às vezes, né, demora no inventário, que também acontece muito, ocasionando possíveis litígios no futuro. Então, na verdade, não existe nenhuma desvantagem, né, quanto ao planejamento sucessório. É uma medida que só entrega benefícios, mas cabe, né, considerar ali os custos, as vantagens, as desvantagens, isso considerando o caso de cada um. Dr. Guilherme Galhardo, obrigado pela participação e uma ótima quinta-feira. Ótima quinta-feira para todos e bom resto de semana. Um grande abraço. Bom, investimentos seguros também são antídotos contra essa insegurança causada pela pandemia. Um deles, e na verdade sempre foi assim, são os imóveis. Segundo dados divulgados pelo jornal Folha de São Paulo e levantados pelo DataZap, que é um aplicativo de venda e aluguel de imóveis, aumentou em 10 vezes a procura por um imóvel na comparação entre março do ano passado e março deste ano. Ainda segundo esse levantamento, em março, 4 em cada 10 brasileiros afirmaram que buscam nova casa. Em março do ano passado, esse índice era de 1 para 10. Nós vamos conversar agora com o Alexandre Castilho, que é diretor-presidente do Grupo Plano, para saber como está esse mercado em São Carlos. Oi, Alexandre, bom dia. Obrigado por participar do Jornal da TV Onix. Na verdade, o mercado imobiliário não desaqueceu durante a pandemia, não é mesmo? Bom dia, Ney. Bom dia a todos que estão assistindo nós. É isso mesmo. A gente percebe que com essa necessidade do ficar em casa e da pandemia, as pessoas perceberam que precisam investir um pouco mais na moradia. Então, muitas pessoas estão procurando apartamentos, casas com mais itens de lazer, que se adequem melhor ao estado de ter que ficar mais em casa, né? Então, a gente vê uma busca grande pelas pessoas procurarem imóveis de todo tipo, de imóveis maior, revendendo os que eles moravam, até apartamentos novos que a construtora nossa vende, né? Ô Alexandre, qual o queridinho da vez? É o apartamento ou é a casa? Eu acho que assim, não tem os apartamentos, o que eu vejo é que as pessoas estão procurando opções com mais lazer. Então, assim, os nossos apartamentos, por exemplo, tem 2 banheiros e tem uma área de lazer completo. Então, as pessoas estão ficando em casa e estão percebendo que elas querem mais conforto. Então, o que eu vejo é tanto em casa quanto apartamento, não importa o tipo de imóvel que está sendo buscado, as pessoas estão procurando mais conforto. Então, o que a gente vê é que a busca pelo segundo banheiro, a busca pela área de lazer maior, por ter uma churrasqueira dentro do apartamento, ou um espaço gourmet, e nas casas a mesma coisa. Então, a gente vê também que a procura por algo mais confortável, algo melhor. A gente vê uma tendência das pessoas investirem mais na moradia, sim. Seja casa ou apartamento, o Grupo Plano, por exemplo, né, tem uma gama de opções para as pessoas escolherem, né? Quais são os diferenciais, Alexandre?
Os nossos grandes pontos são o segundo banheiro, a vaga coberta, a área de lazer completa, sacada com churrasqueira. A gente tem bastante item de lazer. E fazendo um link aí com o que o Dr. Guilherme estava falando aí sobre a sucessão familiar, nós também fazemos na Implano esse tipo de serviço, no sentido de planejar. Muitas pessoas vêm com os imóveis e as famílias todas desguaritadas porque perderam os avós, perderam os pais e não fazem um planejamento de como vão trabalhar isso aí. Então é legal nos procurar quem quiser. A gente faz isso. A gente teve uma série de famílias que fizeram permuta conosco e acabam tendo problema depois de sucessão. Esse tipo de planejamento a gente faz também, é muito importante ter. Tem novidade, tem lançamento do Grupo Plano para a cidade, Alexandre? Temos. A gente está aí com breve lançamento Lume, em breve 2 dormitórios com 2 banheiros, ali na cidade de Jardim, com espaço gourmet, um baita empreendimento, e o Parque dos Girassóis, que está com as obras adiantadas e está indo super bem. Temos as últimas unidades do Folha, do Bela Diocese, que é ali perto ao lado do Diocesano e ao lado do Cartódromo. Então a gente tem bastante opção para quem está querendo morar ainda esse ano. E apartamento tudo se enquadra pelo programa Casa Verde e Amarela, com vaga coberta, alguns com 2 banheiros, boas opções no mercado. É só procurar nas redes sociais, né, Alexandre? É isso aí, é o 3079-0079 e na Avenida São Carlos, 1830, ali na Implano, você pode buscar a gente e achar a melhor opção. E para o empreendimento, Girassóis, a gente tem também o ponto de vendas ali na Miguel Petroni. Alexandre Castilho, diretor-presidente do Grupo Plano, obrigado pela participação e um bom dia, Alexandre. Obrigado, Ney, bom dia. Confira agora a previsão do tempo para esta quinta-feira. Confira agora como fica a previsão do tempo para a nossa região nesta quinta-feira. Tempo com sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Em São Carlos, mínima de 8 e máxima de 27 graus. Em Ibaté, mínima de 6 graus e máxima de 25. Em Araraquara, mínima de 9 e máxima de 28 graus. Voltamos amanhã, 11h30 da manhã. Até lá.